Olá pessoal, eu sou a professora Joelma e na aula de Geografia de hoje vamos dar início fazendo a correção da nossa última atividade, que foi sobre os Estados Unidos e a relação com a China e demais países. Esse assunto você vai encontrar no livro de vocês na página 183. E após assistirmos a videoaula, temos início a primeira pergunta, que é: a disputa entre os Estados Unidos e a China, ela é de natureza? Ela é de natureza comercial, né? É uma disputa comercial, econômica e mais tarde ela se transformou também tecnológica, tá? Mas ela tem uma natureza específica comercial. A segunda questão: qual fato deu início a essa disputa? Na verdade, foi quando os Estados Unidos percebeu que a China estava tendo lucro demais dentro do seu país. E ele fez o seguinte: ele aumentou as taxas alfandegárias para os produtos chineses que entrassem nos Estados Unidos. Então, teve início com o aumento das taxas alfandegárias. E a resposta da segunda questão é na letra B. Terceiro, Donald Trump, ao aumentar as tarifas alfandegárias, ele pretendia o quê? Você deve assinalar a alternativa errada. Só tem uma alternativa errada, tá? Então, esse Donald Trump ele conseguiu criar um protecionismo para as empresas americanas, impedindo a livre concorrência. Ele aumentou o preço dos produtos chineses, porque na hora que ele aumentou os impostos, eles passaram a ser mais caros, e na concorrência com os produtos feitos nos Estados Unidos, a população dos Estados Unidos ia preferir aqueles produtos feitos nos Estados Unidos e, portanto, mais baratos. Ele fortaleceu a venda dos produtos americanos dentro dos Estados Unidos. Todas essas aqui são certas. Agora, a letra A, ele diz proibir expressamente a entrada dos produtos chineses nos Estados Unidos. Isso é errado, tá? Embora houvesse uma proibição quanto ao preço, porque ele teve que aumentar o preço dos produtos chineses nos Estados Unidos por conta do aumento das tarifas, né? Não houve uma proibição expressa da entrada. Os produtos chineses poderiam entrar, sim, mas entrariam pagando mais caro para poder entrar no território dos Estados Unidos. Até porque essa proibição expressa iria contra vários acordos internacionais de comércio existentes. Então, terceiro, letra A é a alternativa errada. Quarto, como a China conseguiu passar de um país agrícola a ser visto como uma ameaça aos Estados Unidos? Assinale a única alternativa errada. Mais uma vez, é a única alternativa errada aqui, tá? O grande crescimento da China, ela conseguiu ser feito com uma reforma feita por Deng Xiaoping, e ele investiu pesado na educação para a formação de uma mão de obra qualificada, e também investiu pesado em infraestrutura, com grandes construções de estradas, represas, energia elétrica, e isso gerou um grande aumento de PIB para o país. Esse grande aumento de PIB trouxe um crescimento econômico, sim, grande mão de obra, muita matéria-prima, um mercado consumidor crescente. Isso fez com que muitas empresas multinacionais fossem para a China. Então, a afirmativa da letra B também está correta. Esse crescimento, né, no início, essas empresas chinesas, elas não incomodavam tanto, porque, mesmo sendo um produto barato, ele era dito no mundo inteiro, tinha fama de não ter uma qualidade muito boa, tinha qualidade duvidosa. Então, a afirmativa da letra D está correto também. E como é para a gente assinalar a alternativa errada, a alternativa errada vai ser a letra C. O crescimento da China é claramente refletido em uma melhor qualidade de vida para o povo chinês, que conseguiu se libertar da opressão do governo comunista e ditatorial. Veja só, houve sim uma melhoria da qualidade de vida do povo chinês, saindo da era agrícola para essa era que estamos hoje, bastante desenvolvida, com grandes cidades. Houve uma melhor qualidade de vida, mas esse povo ainda não conseguiu se libertar desse governo opressor, que dita, por exemplo, o uso de uma internet
é proibitivo canais de televisão ou até mesmo cortes de cabelo. Então, essa opressão à população ainda continua, tá? Então, a única alternativa errada é a letra C. Na quinta questão, ele fala sobre a balança comercial entre os Estados Unidos e a China, que foi o ano de 2018, e foi nesse ano que os Estados Unidos percebeu o quanto a China tinha crescido dentro de seu próprio país, porque a balança comercial de lá teve um superávit para a China, que conseguiu lucrar mais de 419 milhões de dólares acima de que os Estados Unidos tinham lucrado fazendo comércio com a China. Então, a alternativa correta aqui seria a letra B. A China conseguiu um superávit comercial, um lucro superior ao dos Estados Unidos na relação comercial, né? China-Estados Unidos, de 419 milhões de dólares. Quinto, letra B. O sexto, você deve assinalar verdadeiro ou falso. A primeira afirmativa: os Estados Unidos boicotou uma das maiores empresas chinesas, a Huawei, para impedir os avanços dessa empresa. Essa é uma empresa de aparelhos celulares e eletrônicos, tá, gente? É uma das maiores chinesas. E sim, isso foi verdadeiro. O governo dos Estados Unidos acusou a Huawei e o governo chinês de ser desleal no comércio e de praticar espionagem. Isso também foi verdadeiro. A Huawei, empresa chinesa, conseguiu desenvolver uma tecnologia 5G, ameaçando o poder de empresas como a Apple. Sim, minha gente, ela conseguiu desenvolver e está querendo implantar e colocar isso para o mundo. A 5G é muito superior à 4G que nós usamos hoje. É uma velocidade tão imensa que o mundo tem medo do poder dessa rapidez aí, tá? A pedido de Donald Trump, a Google se negou a fornecer o sistema operacional Android à Huawei. Isso também foi verdade. A Google se recusou a renovar o contrato com a Huawei e ele ficou sem o sistema operacional para utilizar. Mas ele vem ameaçando, dizendo que está desenvolvendo esse sistema operacional próprio e o mundo está aguardando. O grande medo dessa rapidez do 5G seriam os crimes tecnológicos. Ele seria tão rápido que ele poderia entrar em qualquer sistema de segurança de qualquer país. E a junção da China com a Rússia, que quer conhecer a tecnologia 5G, vem preocupando o mundo quanto a isso. Bom, após assistir o segundo vídeo, nós vamos responder às questões seguintes. O sétimo: a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos preocupa o mercado mundial, mas também traz algumas oportunidades. Assinale a alternativa onde aparece uma boa oportunidade para o Brasil no comércio com a China. A letra A: aumentar a venda de produtos minerais como aço, ferro e alumínio para a China. Bom, minha gente, a China é um dos maiores produtores também desses produtos aí, então não faria sentido ele comprar algo que ele produz em grande quantidade. Então, a letra A, errado. Cortar relações comerciais com os Estados Unidos, se alinhando à China, que dá maiores oportunidades de lucro, também está errado. A China é o maior parceiro comercial do Brasil e isso é um fato, mas os Estados Unidos é o segundo maior. Então, cortar relações comerciais com um ou com o outro é inviável para o Brasil de forma alguma, tá? Impossível isso. Neste momento, para a economia brasileira, seria um desastre. Letra C: trazer para o Brasil filiais de empresas chinesas, o que aumentaria muito a quantidade de vagas de trabalho, movimentando a economia. Bom, trazer filiais de empresas multinacionais sempre é interessante e sempre dá vaga de trabalho para o Brasil. Mas, assim, não é uma das atitudes que trariam grandes lucros para o Brasil nesse momento. Já a letra D diz que aumentar a exportação de produtos agropecuários para a China. O Brasil, minha gente, ele é o terceiro maior produtor de alimentos do mundo e tem grande capacidade de crescer sua produção. Então, o Brasil fica só atrás dos Estados Unidos e da União Europeia, que é a junção de 28 países da Europa.
e seria muito viável para a China comprar os produtos brasileiros. Aqui ele teria uma boa oportunidade de preços e acordos comerciais. Então, essa seria uma boa oportunidade para o Brasil. Então, o sétimo, letra D. Isso vem já acontecendo, tá? Houve um grande aumento na compra de carnes e produtos como a soja brasileira pela China. O oitavo, assinala a alternativa onde aparece uma boa oportunidade para o Brasil em relação ao comércio, dessa vez com os Estados Unidos. Letra A, aumentar a venda de produtos e projetos tecnológicos desenvolvidos aqui para os Estados Unidos. A gente sabe que os Estados Unidos desenvolvem tecnologia que o Brasil não faz sucesso produzindo produtos tecnológicos. O nosso forte não é produção de tecnologia. Então, letra A, errado. Letra B, aumentar a venda de produtos industrializados, substituindo o que antes os Estados Unidos comprava à China. Esse sim é uma verdade, tá? Boa parte do que os Estados Unidos comprava à China é produzido aqui no Brasil também. Esse nicho da economia ele não vem sendo muito aproveitado pelas nossas indústrias. Ainda não houve um grande aumento dessa venda com os Estados Unidos, mas essa seria uma das oportunidades que o Brasil teria. Cortar relações com a China é impossível, trazer filiais de empresas chinesas, a gente já falou sobre isso. Então, oitavo, letra B. Nono, assinale a alternativa onde aparece um dos riscos para o Brasil advindo com a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos. Um dos maiores riscos para o Brasil é ter o mercado invadido por produtos industrializados que os chineses não conseguissem comercializar com os Estados Unidos e eles mandassem para cá, porque o que isso acarretaria era que nossa indústria ia sofrer muito com a concorrência com esses produtos chineses, de boa qualidade e bem baratos. Então, um dos riscos seria a letra B, aqui, como a resposta do nono. E décimo e último, assinalar a alternativa errada. A guerra comercial entre os Estados Unidos e a China pode causar prejuízos para o Brasil e para o mundo, pois pode causar. Então, a única alternativa errada é a alternativa da letra A. Né? Embora seja uma guerra comercial entre uma das maiores economias do mundo, que são os Estados Unidos e a China, a gente não pode chamar ainda de uma terceira guerra mundial, né? O que ela vem causando, na verdade, é o desaquecimento da economia global com a redução da produção e do consumo, isso a nível mundial, e tem também uma redução ou estagnação de crescimento das economias dos países e do mundo. Essas aqui são as três consequências que essa guerra está trazendo para todos os países do mundo nesse momento. Bom, com isso terminamos a nossa aula. Até o nosso próximo encontro.